Otélio Rodrigues, o assunto que está aí produzindo muito reboliço é essa regulamentação da reforma tributária. Qual a sua avaliação sobre essa votação da Câmara dos Deputados e as consequências dessa regulamentação na vida da sociedade brasileira? Veja só, qual é o meu ponto de vista? Primeiro, uma reforma tributária, ele é um assunto demasiadamente complexo. Tanto é que, imagine que tem 174 países no mundo onde já vige o sistema de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O Brasil, historicamente, a última reforma tributária é de 1958, e daí foram fazendo remendos e adições e tudo mais, e criando impostos. Nós vivemos um caos tributário. Ou seja, nós estamos mais de 30 anos atrasados em relação ao mundo para a criação de um sistema tributário mais transparente, mais justo. Nós já sabíamos que a discussão da reforma tributária é muito polêmica, ia gerar muitas discussões, mas, em primeiro lugar, essa reforma tributária não é do governo Lula. Não me venham com essa. A reforma tributária é da sociedade brasileira. É necessário. Nós temos, é claro que não é a reforma ideal. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, num país da complexidade do Brasil, da heterogeneidade, da diversidade econômica, social, política, de toda ordem, um país continental, não seria nada fácil fazer, tanto é que nós estamos aí patinando há mais de 3 décadas que se fala da necessidade de uma reforma tributária e não se faz. Eu tenho plena consciência que essa não é a reforma dos sonhos, é o possível. Então vamos lá. O grupo de trabalho apresentou na Câmara Federal, foi votada, foi aprovada, já tinha sido aprovada na Câmara e no Congresso a reforma. Porém, isso dependia de leis complementares. O que aconteceu essa semana foi a regulamentação, uma lei complementar que vem colocar as condições em que a reforma vai ser colocada em prática. Vamos lá, vamos recordar quais são os pontos principais dessa reforma. Em primeiro lugar, extingue-se os 5 impostos que existem hoje, 3 federais, um estadual e um municipal, o PIS, COFINS e o IPI, que são impostos federais, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. Esses impostos deixam de existir, passa a existir apenas 3, que é o CBS, contribuição, que é federal, o IBS, que é estadual e municipal, o CBS é da ordem de 8,8%, o IBS em torno de 17,7%. IVA significa o seguinte: Imposto sobre Valor Agregado, dá mais transparência. O cidadão vai saber quanto paga de imposto, porque hoje no Brasil é um caos tributário, ninguém sabe. É uma guerra fiscal que dificulta a vida das empresas, dificulta a vida do cidadão. O IVA, 174 países do mundo adotam a metodologia do IVA e nós nunca aprovamos isso. Será que o mundo inteiro está errado e nós que estamos certos? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que essa reforma é necessária. Então, quais são os benefícios dessa reforma? Quais são as consequências? O que vai mudar na vida do cidadão? Eu listaria alguns pontos favoráveis, positivos. Primeiro, simplificação. Essa reforma vai simplificar a gestão tributária nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Facilita a vida das empresas, que hoje as grandes empresas têm que ter um batalhão de contadores e contabilistas para atender a diversidade, a complicação. O principal benefício é a simplificação. Outro ponto importante, acaba com a guerra fiscal, porque hoje estados, municípios dão benefícios fiscais para a empresa, porque hoje no Brasil, o regime atual tributa no local onde a mercadoria ou o serviço é produzido. No mundo inteiro, o IVA, ele tributa o consumo, muda a origem da tributação. Ao invés de tributar a produção, que dificulta a vida da empresa, passa a tributar
e o tributo vai ser pago onde ele é consumido. Se você fizer um levantamento do que existe de ações judiciais, contestações, vai acabar essa judicialização dos tributos. A gente viu agora recentemente o caso da JBS, né, que foi penalizado lá na Operação Lava Jato. Agora vem o governo Lula, extingue as multas com a complacência do Supremo e tudo mais. Então, eu diria que os resultados, olhando os prós e os contras, apesar de alguns pontos que poderiam ser melhores, mas o resultado final é favorável para a sociedade brasileira. Tem condições, para aumentar o emprego e a renda. Há estimativas, né, de alguns estudos econômicos de que o PIB brasileiro pode aumentar em torno de 10% nos próximos 10 anos. No todo, eu creio que essa reforma tributária vai ser favorável. É claro que ainda vai depender da votação no Senado. E talvez no Senado possa corrigir algumas distorções que aconteceram na Câmara, né? Porque extingue-se 5 impostos, criam 3 novos, como, por exemplo, o imposto seletivo. Vai ter o CBS, que é federal, o IBS, que vai ser municipal e estadual, e o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, que vai penalizar as atividades, produtos e serviços que prejudicam a saúde e o meio ambiente. E aí a gente viu nesse Congresso uma demonstração de oportunismo, de demagogia rasteira, de lobbies no Congresso Nacional para nessa votação que aconteceu na Câmara. Isso é triste, isso é vergonhoso. São pessoas que não têm espírito público e ficam defendendo interesses próprios, privados. Foi o que a gente viu essa semana no Congresso, por exemplo, com a questão de quais produtos que seriam incluídos na cesta básica, porque por essa reforma, né, os produtos da cesta básica, eles terão isenção. E aí foi a grande discussão que a gente viu, se a carne entrava, se não entrava, terminou entrando, né, liberando. O problema é o seguinte, que quando você cria essas isenções, vai ter que compensar de outro lado. Então, esse IVA brasileiro deve ser o primeiro ou o segundo, a gente não sabe exatamente, vai depender, porque essa reforma vai entrar em vigor no ano que vem, de 2025, até o ano de 2033. Enquanto que a Índia regulamentou essa transição em 11 meses, o Brasil vai levar anos para fazer essa transição. Nós sabemos que o mundo político é assim, tem que existir negociações, as partes têm que ceder, têm que fazer concessões. Nós temos que passar por isso. Mas, por exemplo, o mecanismo de cashback, que é o quê? As famílias que estão no cadastro único, que são pessoas de baixa renda, que têm uma renda até de meio salário mínimo, que representa per capita algo em torno de 70 milhões de brasileiros que estão lá no cadastro único, essas pessoas receberão 100% de volta do imposto pago e 20% do CBS e 20% do IBS. É claro que a gente sabe que tudo aqui nós temos uma capacidade de jogar fora boas ideias, de perder oportunidades. Não sei, eu não aposto nada de que vai ser o melhor para o Brasil, mas eu defendo que nós estamos avançando, nós estamos nos alinhando com o mundo desenvolvido. Foi aprovado também nessa regulamentação da Câmara uma trava em que se a carga tributária ultrapassar 26,5% do PIB, o governo vai ter que encontrar maneiras de compensação. Não pode, esse é o limite. Apesar disso, isso significa talvez o maior IVA do mundo, que hoje é da Hungria. Se você observar internacionalmente, o IVA na Comunidade Econômica Europeia gira em torno de 20%. De média dos países da OCDE, gira em torno aí de 15%. E o Brasil vai ser 26,5%. Esse é o nosso país, com todas as suas complexidades e peculiaridades. Vai fazer o quê? Paciência. Não é o mundo ideal, mas temos que conviver com isso. E a partir de quando é que essa reforma seria implementada? Alguma coisa ainda relacionada com esse ponto da implementação da reforma?
estão colocadas aí as principais pontos mais importantes. É claro que tem todo um jogo político, tem o lobby econômico, ninguém aqui é ingênuo de achar que maravilhas, né? Uma coisa que aconteceu essa semana, o lobby dos parlamentares lá foram contra a penalização dos impostos sobre armamento, sobre armas. É o tipo de coisa que é difícil de engolir. Não foi aprovado colocar as armas dentro daqueles produtos do imposto seletivo. Então eu sei, vamos ver o que vai acontecer no Senado. E é importante que lá na nota fiscal, quando você paga, você saiba exatamente quanto você está pagando de imposto. Talvez isso aumente a percepção de cidadania, para que o cidadão seja mais exigente e cobre mais dos gestores públicos um retorno para o imposto que ele paga, né? E todos nós pagamos. E o Brasil, os que ganham menos, pagam mais. Nós somos um país rico, temos recursos naturais, temos inteligência, temos know-how. O nosso problema é a gestão. Onde nós pecamos, onde nós erramos, onde nós temos dificuldades, vulnerabilidades, é na parte da gestão, né? É isso que eu teria a comentar sobre esse tema.